Oi, crianças! Tudo bem? Preparados para estudar? Animados! Ninguém dorme na minha aula, hein? Não é o que a tia fala? Acorda! Não dá para dormir na minha aula, hein? Temos muita coisa para aprender hoje e eu espero mesmo que você esteja animado, que você já tenha tudo separado, o seu material, o seu espaço. Não deixa ninguém te atrapalhar, hein? Não perde o foco, não, tá bom? E na nossa aula de hoje de português, nós iremos aprender verbos. Uau! Tem muita coisa para aprender, tá bom? Até já, fica ligado na explicação, hein? Até já! Vamos estudar hoje, em português, verbos. Tudo preparado? Vem comigo então, hein? Verbo pode designar ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso mesmo. Bom, o modo, né? Ele pode estar no indicativo, que é a certeza de um fato ou estado. No subjuntivo, no modo subjuntivo, que é a possibilidade ou desejo de realização de um fato ou incerteza do estado. Pode também estar no modo imperativo esse verbo, que expressa ordem, advertência ou até pedido. E quanto à conjugação? Os verbos da primeira conjugação, né, são os verbos terminados em AR. Errar, chorar, olhar, falar, calar, esperar, amar, beijar, fantasiar, abraçar, pensar. É claro que só são alguns exemplos. Os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Sofrer, desfazer, refazer, viver, nascer, morrer. Também mais alguns exemplos, ok? E também nós temos os verbos, né, da terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. Sorrir, trair, ok? Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. E terceira conjugação, IR. Bom, além, né, das formas nominais também, que pode estar no infinitivo, que dá a ideia de uma ação ou estado, porém sem vinculá-la a um tempo, modo ou pessoa específica. Não flexionado ou infinitivo impessoal. Tá, gente? Que pode ainda estar no futuro do presente do indicativo. Olha aqui o exemplo. Acréscimo das desinências temporais, né? RE, RA. Aí tem alguns exemplos aqui, ó. Falar. Falarei. Verbo comer. Comerei. Tá no futuro do presente do indicativo. Partir. Partirei. Ok? E também tem o futuro do pretérito, que o acréscimo da desinência temporal ria ou rie, né? Ao tema do infinitivo. Exemplo, o tema do infinitivo comer. Eu acrescento comeria. Falar, falaria. Partir, partiria. Estão no futuro do pretérito. No infinitivo, que é flexionado por pessoa, que é chamado também de infinitivo pessoal, eu tenho o acréscimo da desinência R, né, que é ao termo do infinitivo eu acrescento
O exemplo, ó, falar, que está na primeira conjugação, né? Comer, está na segunda. E partir, que está na terceira, ok? Tem também o gerúndio, que indica uma ação em andamento, um processo verbal ainda não finalizado. O exemplo, estou finalizando os exemplos deste verbete. Fazendo o teu trabalho antecipadamente, não terás preocupações. Percebe que tem as terminações NDO? Finalizando, fazendo, né? Dá uma ideia ainda que está é uma ação em andamento. Olha essa frase aqui, o telemarketing, né? O senhor pode estar respondendo. A empresa vai estar enviando. Ok? O gerúndio é corretamente usado quando transmite a ideia de movimento, progressão, duração. Observe alguns casos em que o gerúndio ele é empregado corretamente. Olha esse exemplo aí, ó. O que você vai fazer durante o fim de semana? Vai estar viajando? Percebe a ideia de movimento? Né? Vai estar viajando? O segundo exemplo, ele está fazendo a prova agora. Então, o gerúndio é empregado corretamente nessas situações, tá? Quando ele dá essa ideia de movimento. O particípio também é a forma nominal do verbo que expressa as ações, né? Que expressa as ações plenamente concluídas. Exemplo, ó, escrito, falado, pensando, acontecido, ido, né? Tem também os verbos abundantes, que é o regular, que acrescenta o ado, o ido. Bom, veja aqui alguns exemplos, ó, forma regular, aceitado, entregado, e tem a forma irregular, que é aceito ou aceite, né? Entregue. Você percebe que é uma expressão plenamente concluída, tá? O modo indicativo, gente, olha só, eu coloquei esses exemplos aqui. Ele trabalhou ontem, ele está em casa, nós iremos amanhã. No presente do indicativo, indica um fato real, situado no momento ou época em que se fala, tá? O aluno lê um poema, tá acontecendo no mesmo momento, o aluno lê. Ó, posso afirmar que meus valores mudaram. Posso afirmar. Agora, eu posso afirmar que meus valores mudaram. É algo real que está acontecendo no momento. Um aluno dorme. Espero que não seja você na minha aula, mas está aqui a frase como exemplo. Um aluno dorme. É um fato real que está acontecendo agora. Ok? Então, modo indicativo. Presente do indicativo. Tem também o pretérito perfeito, que indica um fato real e a ação foi iniciada e concluída no passado. Tá? É real, olha. Trocaram beijos ao luar tranquilo. Certo? Trocaram beijos ao luar tranquilo. Um fato real aconteceu, né? Pretérito perfeito do indicativo. Posso afirmar que meus valores mudaram. Passou, né? Porque os valores mudaram e aconteceu. Apanhou o rifle, saiu ao meio da trilha e detonou. Então, apanhou, saiu, detonou, está no pretérito perfeito do indicativo. Por quê? Porque é um fato real, aconteceu, né?
Foi iniciado e foi concluído no passado. Tenho estudado todas as noites, certo? Tenho e estudado. Real, aconteceu, foi concluído. E o pretérito imperfeito do indicativo também indica um fato real, cuja ação foi iniciada no passado, mas ela não foi concluída, ou era uma ação costumeira no passado. Vamos no exemplo que eu acho que fica mais fácil para você identificar. Olha, eles vendiam sempre fiado. Uma ação costumeira, tá vendo? Eles vendiam está no passado. Pretérito imperfeito, né? Sempre fiado. É uma ação costumeira. Uma noite, eu me lembro, ela dormia. Olha aí. Indica uma ação que foi iniciada no passado. Dormia, tá no passado, né? Mas não foi concluída, ou era uma ação costumeira, né? Eu lembro, ela dormia. Era uma vez. Esse era passado, pretérito imperfeito do indicativo. Por que, tia? Porque era uma ação, era passado, certo? E é uma ação concluída, costumeira ou concluída. Esse é outro aqui, ó. Eu lia quando ela chegou. Lia, pretérito imperfeito do indicativo. Por quê? Uma ação iniciada no passado, lia está no passado, mas não foi concluída, ou era uma ação costumeira. Eu lia quando ela chegou. Nessa mesma noite, leu-lhe o artigo em que advertia, passado, ó, o partido da conveniência de não ceder às perfídias. Eita, eu botei cada coisa difícil aqui, hein? Do poder, ok? Então, advertia, pretérito imperfeito do indicativo. E pretérito mais que perfeito do indicativo? Tem, tia Ana Paula? Tem muita coisa para a gente aprender ainda. Vamos lá? Indica um fato real e a ação é anterior a outra ação já passada. Olha na prática isso, vamos ver. Ele comprou o apartamento com o dinheiro do carro que vendera. Olha, ele comprou um apartamento, né? É um fato real. E a ação anterior é uma ação anterior a outra ação. Ele comprou o apartamento com o dinheiro que vendera. Quer dizer, ele comprou um apartamento, mas primeiro ele fez o quê? Ele vendeu o carro, certo? Olha outro exemplo aqui, ó. Levava contigo um retrato de Maria Cora. Alcançara-o dela mesma. Alcançara-o dela mesma. Esse alcançara é uma ação anterior a outra ação que já passou. Quer dizer, ok? Outro caso aqui. Te dou meu coração. Quisera dar o mundo. Quando eu... Opa, devagar. Te dou meu coração. Quisera dar o mundo. Viu? Quisera, pretérito mais que perfeito. Quando eu cheguei, ele já tinha saído. Tinha saído, pretérito mais que perfeito do indicativo. Porque indica um fato real, aconteceu, certo? E a ação anterior a essa foi que quando ele chegou, primeiro ele chegou. Depois que ele chegou, o outro saiu, certo? Tinha chovido muito naquela noite. Tinha chovido muito naquela noite. Pretérito mais que perfeito do indicativo.
Tem também, gente, o futuro do presente do indicativo, que indica um fato real situado em momento ou época vindoura. Vindoura é que ainda vai acontecer, tá, gente? Até meus bisnetos nascerem, eu terei me aposentado. É um fato real, né? Mas ainda vai acontecer. Quando ele chegar, já terei saído. Viu? Futuro do presente. E o futuro do pretérito? Indica um fato possível, hipotético, situado no momento futuro, mas está ligado a um momento passado. Se eu morresse amanhã, olha só, amanhã futuro, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe, de saudades, morreria. Ainda, ó. Se eu morresse amanhã, de Álvares Azevedo. Então, se eu morresse amanhã, viria, quer dizer, amanhã é o que ainda vai acontecer, né? Se acontecesse aquilo ali, viria. Então, futuro do pretérito do indicativo, é um fato possível, hipotético, tá? No momento ainda futuro. Uma ironia ou um pedido de cortesia. Também, olha só, daria para fazer silêncio? Daria para fazer silêncio? Poderia fazer o favor de sair? Também futuro do pretérito do indicativo, né? Quando acontece aí nessas duas situações, uma ironia ou um pedido de cortesia. Ok? Daria, poderia. E o subjuntivo? Se eu trabalhasse, quando eu partir. Gente, o subjuntivo indica um fato provável, duvidoso ou hipotético. Talvez eles façam tudo aquilo que nós pedimos. Tá vendo? Provável. É duvidoso. Esse talvez aqui no caso, né? É uma situação duvidosa. Talvez ele saiba sobre o que está falando. Talvez eles venham amanhã. Nós estamos falando sobre um fato provável, um fato duvidoso ou hipotético. Espero que eles façam o serviço corretamente. Espero que me tragam o dinheiro. Certo? Esse é o subjuntivo. Já o imperativo, né? Faça isso agora, parcele sua compra, faça a sua tarefa, lave a louça. Você deve ouvir isso bastante, né? Escove os dentes. Bom, exprime uma atitude de solicitação, de mando. É formado por afirmativo e negativo. Este modo verbal, ele não possui a primeira pessoa do singular, eu, né? Pois não dá pra gente mandar na gente mesmo, né? Em nós mesmo, não tem como isso. Você vai mandar você mesmo fazer alguma coisa? Não dá. Tempo, podemos expressar de 3 maneiras diferentes quando nós estamos falando de tempo. No presente, no pretérito ou no futuro. O presente significa o fato que está acontecendo, né? Relativamente no momento em que você está falando. É o presente, é o agora. O pretérito é o que já aconteceu. E o futuro indica o que ainda vai acontecer, né? Ok? Bom, e aí? Gostaram da aula? Tem alguma dúvida? É claro que na aula ao vivo eu estarei disponível para estar tirando as suas dúvidas, tá bom? Anote tudo direitinho, não fica com dúvida não.
mas a tia queria só destacar algumas coisas que eu já falei no vídeo. Aqui, ó, os verbos, por exemplo, né? Os tempos verbais, eles podem estar no presente, o verbo, né? No presente, no passado, que também eu posso chamar de pretérito, e no futuro, né? Algo que ainda vai acontecer. Presente, agora, passado, o que já aconteceu, ou pretérito, tá? E futuro, o que ainda vai acontecer, certo? E o modo, os modos verbais, né? Nós temos o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Isso mesmo. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Os verbos, eles ainda podem ser conjugados, né? Quando eles terminam em AR, esse verbo, eu falo que ele é da primeira conjugação. Verbos terminados em AR, certo? Verbos terminados em ER, eu digo que é da segunda conjugação, ER. E verbos terminados em IR, é da terceira conjugação. E o desafio que eu deixo para você é, no seu caderno, tá? Você vai colocar para mim 5 verbos da primeira conjugação, 5 da segunda conjugação, que é terminado em ER, e 5 da terceira conjugação, terminados em IR, tá bom? O tempo você pode escolher aí, você pode ver aí, mas terminados em AR, ER e IR, 5 de cada, tá bom?